Vamos iniciar aqui as nossas práticas, né, conhecendo um servidor que já vem com o Delphi, é um servidor para testes, tá? Se você vier aqui no Delphi, clicar em Tools, existe esse Web App Debugger. Tá? Para que vai servir esse Web App Debugger? Ele vai permitir que você possa rodar os seus web services sem precisar implantá-los, né, num servidor web como o Apache e o IIS, ok? Se você clicar em Server e vier em Options, nós temos aqui as opções da porta, é a porta que ele vai utilizar, Activate at Startup, se você quiser que ele seja ativado com Windows, né, você está trabalhando diretamente com web services, é interessante deixar essa opção marcada. A URL padrão dele é serverinfo.serverinfo, ele vai trazer as informações do servidor e vai tentar e vai possibilitar que você execute as outras aplicações a partir desse link aí. Aqui é o path, né, de onde ele vai encontrar aí as bibliotecas, então é bom não mexer nisso daí. E a porta DP também ninguém mexe nisso aqui não. Que ele vai colocar no log, tá? Aqui estão as estatísticas e aqui vai ficar o log dele. Bem simples, né? Vamos clicar então em Start. Observe que ele possibilitou que nós clicássemos aqui nessa URL. Vamos clicar. Olha só. Então ele abriu essa aplicaçãozinha aqui, olha. Essa aplicação ela vai estar dentro de arquivos de programas, embarcadeiro, Rádio Studio 7.0, bin, server info. Tá? Ele executou essa aplicação aqui. Ok? E ele já deixou aqui, olha, eu vou acessar as minhas aplicações, sendo que eu não tenho nenhuma, né? Só tenho mesmo o server info. Tranquilo? Muito bem. Vamos então criar uma aplicação só para teste mesmo, para nós observarmos o funcionamento aí desse servidor. Tá, vou deixar rodando aqui embaixo. Vou clicar em File, New, Other, Web Services, SOAP Server Application. Ok. Vou criar uma Web App Debugger Executable. Nome da classe. Vou colocar exemplo. Você quer mudar, salvar as alterações para esse projeto que está aberto? Não. Quer criar uma interface para o módulo SOAP? Cria a interface aí para mim. Exemplo 01. Tá, então o que é que ele fez aqui nessa aplicação web para mim? Primeiro ele criou dois formulários. Um formulário principal, que é evidente quando você estiver trabalhando com uma aplicação web mesmo, né, com um web service, você vai tirar esse formulário aí, não vai precisar dele. Nós temos um outro formulário que é o Web Module 2, onde nós temos o SOAP Dispatcher, lembra dele? Esse daqui, ó. Tá? Esse SOAP Dispatcher, ele tem um despachante, que é o Pascal Invoker, né? Lembra, esse aqui recebe as mensagens e passa para esse aqui interpretar, tá? Esse cara aqui vai interpretar as mensagens e vai retornar com a resposta, né? Ok, aqui no Converta nós temos as várias opções aqui, olha. Ok, por exemplo, você vai ter o TF8 no cabeçalho, está marcado como true, tá? E temos o WSDL HTML Publish, ou seja, nesse nosso servidor será possível nós termos um WSDL com a descrição dos nossos métodos, tá? Ele perguntou para mim se eu queria criar logo uma interface, eu falei que sim. Aí dei o nome de exemplo 1. Então ele criou aqui duas units, olha. A exemplo 1 int f,
onde nós vamos declarar só os métodos da interface aqui, os métodos invocáveis, tá? E na implementation, em public, nós vamos implementar os métodos que foram declarados aqui nessa interface. Mas nós não vamos fazer isso nesse exemplo aqui não, tá? Esse exemplo aqui é só para nós testarmos o Web App Debugger. Bom, aqui em Web Module 2, eu vou clicar duas vezes nele. Ele vai abrir para mim as ações desse Web Module. Eu já tenho uma ação aqui, né, uma ação padrão. Essa ação, ela faz isso aqui, ó. Tá? Eu vou criar uma outra ação, deixar como Web Action item 1 mesmo. Vou marcá-la como padrão, tá? Essa ação ela vai ocorrer como padrão. E eu vou fazer o seguinte. Aqui nos eventos, em onAction, eu vou colocar o seguinte, olha. Response ponto content, dois pontos igual, exemplo para conhecermos o Web App Debugger. Tá, vamos salvar isso aonde, né? Aqui no meu C, eu vou criar uma pasta Web Services. E vou criar uma outra pasta chamada Projetos. Dentro dessa pasta Projetos, eu vou criar aqui o 01, que é a nossa prática 01, tá? Vamos então, server info, não, vamos voltar no Delphi, vamos pedir para salvar tudo. E vamos salvar dentro de projeto 01. Pronto. Agora vamos executar. Vou pedir para desbloquear. O firewall aí do Windows perguntou se eu queria bloquear essa aplicação. Pedi para desbloquear. Vou dar um refresh aqui nos servidores registrados. Você observa que só eu executar isso daqui, né, por ser uma aplicação SOAP, o Delphi ele já registrou aqui no server info, ok? É evidente que quando nós criamos aqui a aplicação, nós dissemos que era uma aplicação de Web App Debugger, tá? Por isso que nós conseguimos testar ali também. Perfeito, então a aplicação está rodando. Eu vou fazer o seguinte, olha, vou clicar em Project 2 exemplo. Olha só o que aparece. Apareceu para mim aqui o WSDL da interface e exemplo 01. O que é que nós temos nesse WSDL? Nós vamos ter aqui as definições, port type e exemplo 01. Temos o binding. Temos aqui o nome do serviço e exemplo 01 service. E não temos nenhuma operação, né? Nós não definimos nenhuma operação nessa interface, está correto. Se nós clicarmos em IWSDL Publish, nós vamos ter aqui o WSDL completo, né? E todos os port types desse serviço. Get port type list, get WSDL for port type, get type system list e get XSD for type system. Muito bem, como é que nós vamos chegar então a execução disso aqui, olha, exemplo para conhecermos o Web App Debugger. Vamos tentar descobrir aqui, tá? Primeiramente, nesse WSDL, eu tenho aqui um endereço SOAP para exemplo 01, ó.
Eu vou tentar acessar esse cara aqui, tá? Olha só o que aparece. Exemplo para conhecermos o Web App Debugger. Tá? Por que aconteceu isso? Bom, a nossa interface e exemplo 1 é onde nós vamos colocar os nossos métodos. No entanto, nós definimos uma ação padrão para esse web service aqui, que quando ele fosse executado, ele simplesmente exibisse essa mensagem. Exemplo para conhecermos o Web App Debugger. Tranquilo? Então já temos um web service rodando, funcionando, né? Ele apenas não está implantado num web server, né? No Apache, no IIS. Nós estamos testando aqui no nosso Web App Debugger. Aí o objetivo dessa videoaula aqui foi exatamente mostrar a utilidade desse servidorzinho que já vem com o Delphi para nós testarmos os nossos web services, ok?